Olha, quem trabalha por conta própria sabe bem, né? A liberdade é ótima, mas e as incertezas? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar em como a formalização pode ser um divisor de águas. Vamos ver como dá para organizar a vida, ter um futuro mais seguro e, o que é sempre bom, aliviar o bolso. Então, para começar, vamos direto ao ponto. A realidade de quem é autônomo. Aquelas preocupações que, olha, todo mundo que é freelancer ou profissional liberal conhece de perto, sabe? Os desafios e principalmente as inseguranças de não ter um registro formal. Essa é a questão central, né? Trabalhar por conta própria. O que isso significa na prática? Significa ser responsável por absolutamente tudo. É correr atrás de cliente, fazer o trabalho acontecer e, claro, quebrar a cabeça com a parte financeira, com a burocracia e, na maioria das vezes, tudo isso na informalidade. E aí, a gente chega num ponto que, nossa, é super delicado. Sem o registro, sem um vínculo formal, como é que se planeja a aposentadoria? E se a pessoa fica doente e simplesmente não consegue trabalhar? O que acontece? São essas perguntas que com certeza tiram o sono de muito autônomo por aí. Mas olha, a boa notícia é que tem um caminho para resolver essas inseguranças. Chega de falar do problema, né? Vamos focar na solução. E a solução pode estar em uma sigla de 3 letrinhas que pode literalmente ser uma virada de chave na vida profissional de muita gente. Tá, mas afinal, o que é esse tal de MEI? MEI significa microempreendedor individual. E na prática, é o jeito mais simples, mais direto mesmo, para um autônomo ter um CNPJ. Pensa nele como uma porta de entrada para o mundo formal. É o jeito de transformar aquele trabalho solo num negócio legalizado, mas sem toda aquela complicação de abrir uma empresa grande. E é aqui que está o pulo do gato. Virar MEI não é só mais uma burocracia, um papel para assinar. Não, não. É uma decisão estratégica. Uma decisão que mexe de verdade com a qualidade de vida, tanto agora, no presente, quanto lá na frente. Ok, parece bom, mas na prática, quais são os benefícios? O que se ganha de verdade fazendo essa mudança? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Vamos detalhar as vantagens que mais fazem diferença. A primeira coisa que a gente sente é no bolso, e é na hora. Como pessoa física, sem CNPJ, os impostos podem ser bem salgados e, vamos combinar, complicados de entender. Agora, como MEI, tudo muda. É um imposto só, numa guia mensal, com um valor fixo que é bem, mas bem mais baixo. A economia é, sim, nítida. Mas talvez o mais importante seja isso aqui. A formalização cria uma verdadeira rede de segurança, sabe? Algo que simplesmente não existe na informalidade. A partir do momento que se comece a contribuir como um MEI, o profissional ganha acesso a direitos essenciais da Previdência. E o que isso quer dizer? Quer dizer poder finalmente planejar a aposentadoria e principalmente ter aquela paz de espírito de saber que se algum problema de saúde acontecer, vai ter um suporte financeiro. Beleza. Com tudo isso na mesa, vamos olhar para frente, porque a ideia aqui não é só apagar o incêndio de hoje, sabe? É sobre construir, de forma ativa, um futuro mais sólido, mais promissor. Essa ideia de uma guinada em 2026 é interessante, né? Funciona como uma meta, um alvo. É quase um convite para planejar essa transformação. A pessoa pode usar os próximos anos para se organizar, para ajeitar a casa e lá em 2026 começar a colher os frutos de ter uma carreira mais organizada, mais segura. Porque no final das contas tudo se resume a isso, né? A essa frase. Pagar menos imposto, ter direito a se aposentar, ter um auxílio se ficar doente, cada coisinha dessas, cada benefício aponta para um objetivo maior. Ter uma vida tanto profissional quanto pessoal, com mais segurança, mais tranquilidade e, por que não, com mais prosperidade. E a gente termina com essa reflexão. Será que não é o momento de olhar para a carreira de um jeito mais estratégico? Talvez. Talvez a formalização seja justamente o caminho para encontrar aquela estabilidade tão sonhada, mas sem precisar abrir mão da liberdade que já se tem. A decisão, claro, é muito pessoal, mas ela sempre começa com um bom planejamento.